Obrigado. Boa noite a todos. Com imensa alegria, estamos de retorno nessa casa para aprender, junto com os meus irmãos, um pouco mais acerca do que diz a nossa doutrina espírita. Todos nós admiramos o nosso irmão Francisco Cândido Xavier. O Chico foi considerado à época um fenômeno, não só pelos espíritas, mas por todas as pessoas que passaram a conviver com ele e perceber a sua mediunidade. Um tempo atrás, no movimento espírita, algum tempo atrás no movimento espírita, ouvimos as pessoas dizerem assim: se eu tivesse a mediunidade do Chico, se eu pudesse ver os espíritos como o Chico via, se eu tivesse a capacidade na psicografia, sobretudo porque era um médium mecânico, se eu tivesse o talento, enfim. Todos admiravam os resultados da mediunidade do nosso irmão Chico Xavier. Todos admiravam a veneração de muitas pessoas. E o Chico Xavier não se importava com nada disso. Apenas seguia o seu caminho, cumprindo o seu papel, a sua tarefa. Mas se aqueles que, à época, lembro-me, fazíamos todos comentários, aqueles que desejavam ter a mediunidade do Chico, ter a repercussão que essa mediunidade pôde lhe dar, deveriam também aspirar todas as perseguições que o nosso irmão Chico teve, já que é para ter a fama, digamos assim, era preciso também participar ativamente na sua vida pessoal das perseguições. Porque não pensemos nós que o nosso irmão Chico Xavier tinha paz, tranquilidade. Ele tinha paz, tranquilidade de alma, de espírito. Tinha a proteção de Emmanuel, de outros amigos espirituais. Mas o nosso irmão Chico Xavier sofreu muito pelas perseguições. E até mesmo daqueles a quem ele muito auxiliou e ajudou, porque as pessoas, em grande parte, procuravam por um interesse particular. Mas a mediunidade do Chico, ela não se tornou o que se tornou por um acaso. Quando nós falamos de mediunidade, aí a gente traz o tema mediunidade, dando como exemplo Chico Xavier, até porque no movimento espírita lá de Florianópolis, estamos trabalhando esse tema, a mediunidade do Chico Xavier. Então nós vamos perceber que Allan Kardec, quando trabalhou o tema mediunidade no livro dos médiuns, ele colocou que a mediunidade ela está presente em todas as pessoas. Todos aqueles que dizem, se eu fosse um médium. A mediunidade generalizada, que é o termo que é colocado na obra básica, ela está ao alcance de todas as pessoas, visto que não há uma só criatura que não tenha, nem que seja por intuição, uma influência benéfica ou não, e que foi influenciar nas suas atitudes diárias. Então, só pelo fato de ter, em um determinado momento, uma sensibilidade, o sentir, e por esse fato agir, se tornou médium. Então, é um médium de uma maneira geral. Depois, Allan Kardec ele vai aprofundar um pouco, vai separar esse médium de uma maneira geral, esse médium generalizado, para um médium, digamos, cujos efeitos da própria mediunidade se passam agora de um modo mais ostensivo. Então, a mediunidade ostensiva, aquela com características fortes, aquela em que a criatura tem, e a gente vai observar através dos muitos tipos de mediunidade, seja através das mais conhecidas, né? A psicofonia, a psicografia, enfim, daí uma variedade que vai ao infinito, gente. Porque a mediunidade nós conhecemos o que está no livro dos médiuns, mas nós sabemos que é uma variedade muito grande de tipos, especificidades da mediunidade muito acima do que a gente possa imaginar. Pelo menos daqueles que não têm esse estudo aprofundado não vão imaginar. Então, Allan Kardec ele deixa claro, em parte, que a mediunidade ela está na organização física. Quando o indivíduo ele apresenta uma mediunidade, e com o Chico Xavier não era diferente, é porque há uma organização própria. O organismo de um médium, ele já é dotado de condições para permitir
a percepção do lado espiritual. Então, o sistema nervoso central é mais acelerado, os médiuns são criaturas mais sensíveis, falo agora dos ostensivos, são criaturas mais sensíveis, não é por um acaso. Então, muitos vão perguntar assim, mas se a mediunidade é orgânica, por que os médiuns se apresentam com os mesmos tipos de mediunidade, muitas vezes, e de forma tão diferenciada? Por que há um Chico Xavier e há outros tantos milhões de médiuns completamente diferentes? Sendo que muitos detêm, de certa parte, uma mediunidade até semelhante à do Chico. Por que isso? E aí, aprofundando sobre a mediunidade, nós vamos perceber que a faculdade ela é orgânica, mas a potencialidade é do espírito. É como todos nós temos instrumento. Todos nós, vamos supor que todos nós vamos aprender a tocar violão. Será que nós vamos todos tocarem da mesma maneira? Não vai se destacar aquele que tem uma habilidade maior, aquele que já tem, né, um conhecimento já interior prévio sobre música, aquele que já traz inato o conhecimento da música. Então, a potencialidade é um dos fatores para que a gente dê destaque à mediunidade do Chico Xavier. A potencialidade do espírito, independente da faculdade. Então, a faculdade orgânica, ela é importante por quê? Porque não tem como o espírito poder entrar em contato com o plano espiritual sem que a organização física lhe propicie, porque o corpo, de maneira geral, o nosso corpo, ele impõe barreira. É uma barreira à manifestação do espírito. Daí, a mesma coisa é com a inteligência, já perceberam? Nós somos inteligentes. Quem é inteligente? É o corpo ou o espírito? Espírito. O espírito é inteligente. Mas danifica o cérebro para ver se ele consegue manifestar a inteligência. Então ele precisa da organização física. Nós, para poder conversar, dialogar, tratar de assuntos, aprofundar conhecimentos, nós precisamos de um corpo sadio, sobretudo no aspecto cerebral, para que a gente possa concatenar as ideias. De forma que um doente mental, por exemplo, não sei se é esse mais o termo, porque a ciência muda constantemente, mas aquele que tem uma deficiência mental, ele como espírito não é doente mental. Ele tem a fragilidade física, o organismo não lhe dá condição. Então, para a inteligência, a necessidade de uma organização física, a mediunidade não é diferente. Precisa que o corpo lhe possibilite. Daí, a diferença vai fazer o espírito. Outro fator importante também a ser considerado, gente, a influência moral dos médiuns. A influência moral. Aí Allan Kardec perguntou assim, ó, o desenvolvimento da mediunidade guarda relação com o desenvolvimento moral dos médiuns? Vejam, o desenvolvimento da mediunidade. Então, nós possuímos a mediunidade. A organização física nos possibilitou. Então, o desenvolvimento dessa mediunidade guarda relação com o desenvolvimento moral dos médiuns? Não. A faculdade propriamente dita? Não. Por isso que a gente vai perceber médiuns bons, médiuns que são capacitados, médiuns que agem no bem e médiuns que não agem no bem. Porque a mediunidade em si, ela é neutra. O que dá característica à mediunidade é um médium. Portanto, o desenvolvimento da faculdade não guarda nenhuma relação com a moral. No entanto, o uso que a gente vai fazer dessa mediunidade, aí a moral faz a diferença. Então ele responde, não, a faculdade propriamente dita se radica no organismo. Independe do moral. O mesmo, porém, não se dá com seu uso, que pode ser bom ou mal, conforme as qualidades do médium. E aí, nós lá que estamos trabalhando sobre a mediunidade do Chico Xavier, aí a gente já vai enxergar a grande diferença entre o Chico Xavier e a grande maioria de nós. Primeiro, na condição da potencialidade do espírito. Para começar, o Chico era um espírito missionário. Então, ele já traz conhecimentos de vidas anteriores. Ele já traz, ele já fez esforços em fases de expiação e provas que já passou essa etapa. Nós estamos em cima da etapa de expiações e provas. E ele já fez essa etapa antes. Ele já está acima do normal.
à época e hoje nas esferas espirituais, ou por onde ele se encontrar. Faz a diferença porque já é o progresso acima do nosso. Então, a potencialidade, ele tinha organização física, mas a potencialidade dele já era acima da nossa. Agora, imaginemos a questão moral. Quem conheceu o Chico Xavier, e nem precisava conhecer pessoalmente, porque as obras por si só, os relatos das pessoas, a vida, a biografia, até os inimigos se rendiam diante do Chico Xavier. Para a gente ter uma noção, certa feita, uma senhora muito católica, daquelas de frequentar a igreja diariamente. Ela foi um dos representantes dessa igreja, um indivíduo muito conhecido no Brasil, é um padre, um cantor famoso, e ele estava sempre nos programas de televisão, e ela então foi com algumas outras senhoras e enquadraram ele. Você tem que tomar uma providência. Isso faz muito tempo, gente. Você tem que tomar uma providência. Você tem que começar a agredir. Com outras palavras, ela falava, mas tem que mostrar, desmascarar esse homem chamado Chico Xavier, porque ele está conduzindo as nossas ovelhas para o inferno, porque era assim o pensamento deles com relação ao espiritismo. Dessas senhoras muito radicais. Então, ele olhou para ela, à época, dava muita contribuição, era uma pessoa de muita influência, e achou que essa influência ia conseguir influenciar esse representante da igreja, e ele disse, a senhora me peça outra coisa, mas isso eu não posso fazer. Eu não sou espírita, eu sou católico, sou um padre. Eu não acredito na reencarnação, mas esse homem só faz o bem. Como é que eu vou atacar um homem desse na televisão? Não posso fazer isso. A minha consciência não me permite isso. Porque desde eu já investiguei a vida dele, há muito tempo eu investigo a vida dele, e eu percebi que ele só faz o bem, independente de religião, independente de pessoas, ele só faz o bem. Como é que eu vou atingir uma criatura dessa? Eu não concordo com as suas ideias, mas o ser humano, Chico Xavier, não tem por que a gente fazer isso. E aí, a gente percebe que até dos próprios adversários, entre aspas, né, no caso, esse representante da igreja à época, até ele, que muitos já houve outros representantes que a gente sabe fizeram de tudo para prejudicar, mas eram criaturas pouco escrupulosas e, portanto, as sérias não atingiu, não queriam levar adiante, para a gente ver a influência. Mas a capacidade mediúnica do nosso irmão Chico Xavier, vejamos bem, falamos da potencialidade do espírito, falamos a organização física, a potencialidade do espírito e a questão moral. Há uma outra questão técnica, científica, que é importante destacar. Quando se trata da comunicação, das comunicações do lado espiritual para o lado material. Nós sabemos o quanto há de interferência. Pode haver interferência do médium nas comunicações. Por quê? Porque, na verdade, o espírito comunicante, ele precisa se ligar perispírito ao médium. E, de certa forma, à exceção do médium mecânico, que era o caso do Chico Xavier, geralmente, o pensamento passa pela mente do médium que, de certa forma, traduz a mensagem do lado espiritual. Às vezes é com tanta fidelidade que mesmo o médium inspirado ele consegue traduzir com fidelidade o pensamento do espírito. Não vamos aqui duvidar dos médiuns, nem da mediunidade. Mas é muito complicado para os médiuns inferiores, de uma maneira geral, transmitir 100% do pensamento do espírito. Sempre há um pouco de interferência. Sempre há um pouco do médium. Daí trabalhar em vários outros assuntos da mediunidade, a questão do animismo, a questão da mistificação e etc, etc. No nosso irmão Chico Xavier, ele, na psicografia, ele tinha a mediunidade mecânica. Para quem não sabe, a mediunidade mecânica é quando o braço do médium adormece e ele, no momento o espírito utiliza do seu braço, e nesse momento ele não tem nem consciência,
física, não tem consciência do que está sendo escrito. Então, a mão dele ele é praticamente mecânico, o termo já está dizendo. Ele escreve diretamente, o Espírito escreve diretamente por conta disso. Nós aprofundando também sobre mediunidade em outras obras, nós percebemos que poderá até haver uma certa interferência, o que não acontece em casos só excepcionais poderia acontecer. Por quê? Porque no momento da mediunidade mecânica, o médium se desprende do corpo físico, o espírito se desprende do corpo, e então o espírito utilizando o corpo do médium, ele não se desliga do corpo, ele só se afasta. Só que fora do corpo, ele pode interferir se ele quiser. Mas é mais complicado, é um processo complicado. De forma que, no caso do Chico Xavier, ele se entregava totalmente e a mão dele corria e ele escrevia. Daí já começar pela primeira obra, Parnaso de Além Túmulo. Quem tiver curiosidade, é um livro de muitas páginas. Mas foi a primeira obra do Chico. E ali nós vamos ver, já na primeira obra publicada do Chico, já mexer com a sociedade da época. Porque o livro era uma coletânea de poesias, poemas, de escritores brasileiros e portugueses literatos, ligados à literatura. Portanto, eram estilos muito específicos, estilos próprios. A exemplo de Cruz e Souza, por exemplo. Eu poderei escrever uma obra parecida com algum autor, mas um poeta é mais complicado, porque é um estilo mais diferenciado. Então, era Cruz e Souza, outros tantos poetas, literatos, portugueses e brasileiros, com tantos estilos diferentes, que os grandes adversários estrangeiros vieram para o Brasil para tentar indagar, saber o que estava acontecendo. Ninguém conseguia entender como é que aquele homem, que mal tinha terminado o 4º ano primário, não teve tempo de estudar, porque nós sabemos que desde a infância ele trabalhava, ele iniciava na fábrica, me esqueci agora a cidade lá, que ele trabalhava na fábrica, ia até 10, 11 horas da noite, ele trabalhava direto, não teve condições de estudar, depois tinha que ajudar a família, depois foi trabalhar num armazém até altas horas da noite, depois adolescente para adulto entrou na mediunidade e não frequentou faculdade. E, no entanto, ele tinha aquela capacidade de escrever. E aí o que a gente percebe a diferença da faculdade mediúnica do nosso irmão Chico Xavier? Toda aquela potencialidade, o sentimento do amor que ele possuía, o desprendimento que ele tinha, abrir mão da sua vida pessoal. Eu queria tanto ser igual ao Chico. Você abre mão da vida pessoal, como o Chico abriu? Eu queria ter os efeitos da mediunidade. Você teria condições de receber espíritos de todas as ordens, porque os que escreviam eram selecionados por Emmanuel. Mas o médium não capta só os espíritos bons, elevados, etc. Não, gente. O médium é uma antena que capta tudo. Portanto, o sofrimento era difícil. As cargas fluídicas negativas, enfim, o Chico já era debilitado fisicamente. Daí, você consegue ter a mesma resignação que o Chico tinha diante dos problemas graves que ele possuía, da angina, do glaucoma, etc. Então, nós vamos perceber a mediunidade do Chico se destacando e, sobretudo, um dos aspectos mais importantes é a dedicação sem interesse. Sem interesse. Certa feita, passando por enormes dificuldades financeiras, devendo o armazém, já com caderninho anotado lá já um ano devendo o armazém. E então o pai do Chico Xavier chegou e disse para o Chico Xavier: nossa, Chico, essa obra, eu devia ter anotado, se eu não anoto, depois eu esqueço. A obra que estava saindo assim, de vento em popa, como se diz, vendendo horrores. E então ele disse: Chico, tu vai doar tudo isso para os necessitados? Não tem como a gente pegar um pouquinho para nós, não, do fruto dessas obras que estás vendendo? São milhões de cruzeiros, não tem como pegar um pouquinho para nós? Não, pai. O fruto da obra é para os necessitados. Mais necessitado que nós somos, um ano atrasado do armazém. Nós somos necessitados. Será que os espíritos que te auxiliam não enxergam a nossa miséria, a nossa dificuldade? Nós também somos necessitados. Não dá para escrever nós nessa fila também não, para receber o benefício? Eu cheguei e disse: não, eu não posso fazer isso, porque não me pertence. A mediunidade é um dom divino. Não pertence, não cabe a mim vender aquilo que não é meu.
Eu sou apenas instrumento da espiritualidade. Então, essa dedicação, gente, é que de abrir mão de toda a arrecadação das obras, abrir mão disso para poder auxiliar o semelhante, auxiliar as pessoas necessitadas. Nunca me esqueço que, jovem ainda, eu achava estranho o preço das obras de Chico Xavier. Então, indaguei em um certo livreiro, por que a obra de tal autor, não vou citar o nome, obviamente, por uma questão de ética, por que a obra de tal autor custa 30, não lembro se era real ou a época, cruzeiro, custa 30, que tem tantas páginas e que a qualidade do papel não é tão diferente assim, e a do Chico que custa 10, Chico Xavier. Aí ele disse, não, mas é porque o Chico Xavier, ele pega o resultado das obras, uma parte ele dá, a maior parte ele dá para as instituições filantrópicas e uma parte ele devolve para a editora para baratear o próximo livro, para estar ao alcance das pessoas, para as pessoas lerem. Então, muita gente nem sabe disso. O Chico não dava só para as instituições, para reverter em alimentos, não, ele uma parte devolvia para a editora. Por quê? Porque aí o livro ficava mais barato, para o próximo livro fica mais barato para as pessoas terem acesso à leitura. Enquanto que daquele outro autor, os direitos eram reservados só para o autor. Um desses ficou até milionário, gente, no movimento espírita. Na época, ficou milionário desses autores, porque vendia em benefício próprio. Famoso, escrevendo romance, as pessoas choravam com romance, e etc, etc, etc. E que não ensinava patavina nenhuma. Obras de pouco conteúdo, sobretudo de ordem espiritual. E nós, jovens, já tínhamos essa noção porque eu tinha um professor, na verdade. Eu sempre tive um professor desde a minha infância, meu pai. Então, eu sempre trocava ideias, sempre conversava. E ele foi me instruindo. Eu consegui encurtar um pouco o caminho porque já tinha, né, um espírita com convicção dentro da casa. O pai sempre conversava, sempre explicava, eu conversava com ele. Então, na verdade, aos 18 anos é que eu comecei a estudar mais profundamente, 17 anos, 18, mais profundamente a doutrina espírita, encostei no pai e fui pegando as informações. Realmente, e depois a intuição dos espíritos amigos, que a gente sabe que nunca falta. E a gente vai usando também a nossa inteligência, as nossas capacidades, e vamos chegando a essa conclusão. De forma que essa determinada obra não entrava na nossa biblioteca. Eu disse, não, por que eu vou divulgar essa obra? Não, primeiro que não traz conteúdo nenhum. Primeiro que o conteúdo é abobrinha. Para escrever um livro, para fazer os outros chorar, é a coisa mais fácil do mundo. Só pegar a história de alguém que sofreu muito aí e contar a história dele, todo mundo vai chorar. Escrever romance é a coisa mais fácil que tem. Isso aí não nos interessa. O que interessa é o conteúdo. É o que traz de espiritual, aquilo que atende a alma. E as obras de Chico têm essa característica, até nos romances. Até nos romances do Chico, quem lê os romances históricos, tem a parte da história, o que ocorreu em Roma, o livro há 2000 anos, quem tiver a possibilidade de ler, 50 anos depois, que são o retorno desses espíritos, 50 anos depois de uma nova encarnação, a maioria deles, um pouco ficou no plano espiritual, outro pouco retornou. Tem outras obras importantes que a gente vai encontrar, gente, que são fantásticos, romances fantásticos desses autores, tipo Chico Xavier. Daí nós percebemos que a mediunidade do Chico, ela tem essa diferença, essa dinâmica por um conjunto de situações. E por último, a parte técnica, científica, que eu citei e não expliquei, ainda bem que lembrei, é do nosso Leon Denis. Leon Denis explica isso no livro, eu não lembro se é Depois da Morte ou No Invisível, mas acho que é No Invisível, é no livro No Invisível. Não, eu acho que eu anotei, mas não lembro onde é que eu anotei. Então, assim, no livro, é No Invisível mesmo. No Invisível, o que ele fala ali? Ele fala que tudo no universo vibra. Eu vou dar essa iniciação para vocês vão entender na frente o que eu quero dizer. A parte científica, técnica, com relação à mediunidade do Chico. Então, o que ele diz, Leon Denis? Leon Denis diz que tudo no universo vibra, desde o mineral, né, até o ser humano, tudo vibra. Na mediunidade, gente, a compensação é por vibração também. É tudo por vibração. No fenômeno mediúnico, a vibração. Então ele dá um exemplo, eu até vou procurar a folha, porque ele tem um dado, tá aqui, o dado técnico. É No Invisível, Leon Denis, página 80, 81 e 82.
82. As leis da comunicação espírita. Então, ele vai falar o seguinte, ele vai dar um exemplo com relação àquele médium que realmente consegue passar com fidelidade absoluta a mensagem, que não tem erro. Lógico, é muito difícil, mas que não tem erro. Então ele coloca assim, ó, admitamos que seja 1000 segundos as vibrações, 1000 por segundo, as vibrações do cérebro humano. Ele vai fazer uma comparação, Leon Denis. Vamos supor que nosso cérebro humano encarnado, ele vibre 1000 por segundo as vibrações. 1000 por segundo. Ele coloca assim, ó, no desprendimento do médium, que é aquele momento de transe, a gente costuma usar o termo transe, que é o desprendimento. Quando o médium começa a se preparar e a mediunidade ostensiva, ele vai começar, através da mediunidade ostensiva, o fenômeno propriamente dito, então ele se desprende um pouco do corpo físico. E esse desprendimento do corpo físico faz ele vibrar mais aceleradamente. Então, o médium, que é o espírito encarnado, ele vibra normalmente 1000, numa comparação, 1000 vibrações por segundo, enquanto que ele desprendido do corpo, ele consegue 1500 vibrações por segundo. O que acontece com o espírito que vai se comunicar? O espírito livre da matéria, de uma maneira generalizada, apenas por comparação, ele vibra, porque ele não tem corpo físico, ele vibra 2000 vibrações por segundo, sem fazer esforço. 2000 vibrações por segundo. O segredo da comunicação é combinar a vibração. Esse é o segredo da comunicação. Para que haja comunicação, tem que vibrar. Mas como? Se o encarnado vibra 1000 e o espírito 2000, por que se dá? Porque quando ele se prepara devidamente, a organização física lhe possibilita, e ele se prepara. Por quê? Porque ele pode ter a mediunidade, a organização física está presente, mas ele pode não conseguir ter uma boa concentração. O seu pensamento pode estar disperso, ele pode estar pensando em outra coisa, em outro lugar. Então, já complicou totalmente. Teve um dia muito atribulado, cheio de problema e dificuldade, pensamento negativo, etc, etc. Então, ele complica esse fenômeno. Mas agora a gente vai trazer para o médium dedicado. Aquele que procurou ter um dia dentro das dificuldades que todo ser humano passa, procurou ter um dia tranquilo, procura mentalizar no bem, estuda, se prepara, procurou orar no momento, silenciou, acalmou sua alma, conseguiu desprender-se ao ponto de conseguir 1500 vibrações por segundo. O espírito faz um esforço, lógico, se a gente está associando aqui um trabalho mediúnico, por exemplo, com uma entidade inferior, ele não vai ter essa possibilidade, essa capacidade. Daí os espíritos que controlam vão fazer isso. Em tese, vai diminuir também a vibração. Ele vibra 2000 vibrações por segundo, ele diminui para 1500. Ora, 1500, o espírito se esforçou, diminuiu a vibração para 1500. O médium desprendeu-se, foi a 1500, aí seria perfeita a comunicação. Não é sempre assim, tá? Vai aproximar a vibração, nunca vai dar perfeito. A não ser no caso do Chico, a não ser no Divaldo Pereira Franco, a não ser em muitos outros médios, que a gente não vai estar julgando ninguém aqui, mas para ter essa perfeição é muito raro, tá? Então vai acontecer do espírito diminuir a vibração, conforme o nosso desprendimento e a maior vibração nossa, a comunicação vai ser mais fácil, vai ser mais autêntica, vai ter uma fluidez melhor. Tudo isso é preparação do médium e do seu desprendimento. O seu desprendimento, mesmo do transe mediúnico, o seu desprendimento está relacionado com a sua vida, com a maneira como a criatura é. É em tudo, é geral. Desde a questão moral que a gente foi citando lá atrás, a questão do esforço, da dedicação, do sentimento do amor, e etc, etc, para que ele esteja em condições de desprender-se na hora. Mas é possível, então as comunicações estão por aí, os fenômenos são aos milhares, e a situação em que a criatura encontra-se, mas eu conheço gente que nem sabia disso, no passado nem sabia disso, e tinha aquelas comunicações maravilhosas.
É porque, na prática, acontecia as condições. A criatura estava em condições. E nós sabemos que a espiritualidade superior, vendo em nós a boa vontade, nós damos um trabalho para eles, nós damos um trabalho. Então, na verdade, nós talvez não estejamos com as condições ideais, mas tendo uma boa intenção, esforço contínuo, bem, eles vão nos auxiliar para que essas condições fiquem ideais. E aí onde a gente consegue fazer o trabalho. Não, se for esperar a perfeição, não vai se fazer mais nunca. Então, a espiritualidade sabe disso, leva em conta as nossas fragilidades, as nossas dificuldades, e para aquele que tem boa vontade, consegue. Para aquele que se esforça, consegue. Para aquele que procura elevar o pensamento, consegue. Portanto, Deus não ia se enganar em nos dar mediunidade. A mediunidade, ela tem como objetivo o desenvolvimento da criatura e o auxílio, de certa forma, às pessoas que são atingidas pela mediunidade. Então, o médium ele é um instrumento da espiritualidade para fazer o bem. E isso traz benefício para ele em termos de progresso e auxilia os necessitados. Daí então, nós médiuns, com menos capacidade, mas também podemos executar as nossas tarefas. E aí, o Chico Xavier, que a gente queria dar ênfase, é por esse aspecto, gente. Imagina a capacidade moral do Chico. Imagina a capacidade de desprendimento do Chico. Ele, por si só, já tinha um corpo fragilizado. Já começa por ele. Até o corpo dele já era fragilizado. Então, imagina o desprendimento dessa criatura, abrir mão da sua vida particular. Nós estamos preocupados com a coisa que tem que pagar, com a dívida que a gente fez e não está dando conta. A gente está preocupado com o trabalho, a gente está preocupado com o filho, a gente está preocupado com não sei quem. Olha quanta preocupação a gente tem. O Chico Xavier, ele se dedicou inteiramente à sua tarefa. Por isso não tem como comparar e nem queira imitar. Sejamos nós mesmos, com as nossas fragilidades, com as nossas limitações, mas acima de tudo, sabendo que o esforço pode fazer a diferença. A dedicação vai fazer a diferença. Que Deus nos ilumine agora e sempre. A gente precisa encerrar, que já está passando da hora. Obrigado.